capítulo 1. Os irmãos acharam o capítulo 1? Versículo 5. Versículo 5. Vamos ler do versículo 5, por enquanto, até o 9. Hoje vamos procurar aqui, né, ser objetivos, bem breve, porque nós temos alguns procedimentos para fazer também. 1 João, capítulo 1, versículo 5 até o 9. Vamos ler. Na minha Bíblia diz, andar na luz. Aqui diz, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Eu falei que era até o versículo 9, né? Mas eu li o capítulo 2 também, porque é importante. Amém, irmãos? Essa é a palavra, os irmãos já podem se sentar, sempre dando glória ao nosso Senhor, porque Ele é digno e merecedor de toda glória. Irmãos, hoje é Santa Ceia do Senhor, precisa aqui da atenção dos irmãos, né? Que nós vamos ser aqui breves, objetivos, com essa palavra que Deus colocou no meu coração. Desde ontem eu estava ali pedindo uma palavra, e a gente pensa em várias palavras, né? Várias passagens vêm na nossa cabeça, mas tem uma hora que Deus fala, ó, é essa aqui, meu filho. Tem hora que Deus confirma, fala, é essa aqui. Então hoje é o culto de Santa Ceia. Hoje é o dia, né, todos os dias é dia de relembrar o sacrifício de Jesus, mas hoje é o dia em especial onde nós nos reunimos como igreja para se lembrar de tudo que Jesus fez, mas não somente o que Ele fez, mas o que Ele vai fazer ainda, que é voltar e arrebatar a sua igreja, irmãos. Jesus, Ele morreu lá naquela cruz com um propósito. Jesus morreu lá naquela cruz com um objetivo. Não foi à toa, não foi em vão e não foi por acaso. Ele falou, ninguém tira a minha vida, eu mesmo dou a minha vida para depois torná-la a pegar de volta. Então não foi ninguém que matou Jesus. Isso fazia parte do plano de Deus para a nossa salvação. Mas nós temos que entender que Jesus, ele morreu ali não somente com o propósito de nos salvar somente, né? Porque senão, irmãos, quando ele tivesse morrido ali na cruz e ressuscitado ao terceiro dia, toda a humanidade já estava salva, não precisava de mais nada, né? Mas nós sabemos, irmãos, que toda a salvação vem de Deus, pertence a Ele. Ele executou tudo o que precisava, meus irmãos. Não há nada que nós possamos fazer que possa ajudar a Deus, né, na nossa salvação, dar uma mãozinha para o Senhor, né? Não há nada que nós possamos fazer, porque a salvação, ela é de graça, ela é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Agora, isso significa que já que nós somos salvos pela graça, temos que andar de qualquer jeito? Porque Jesus, ele também nos salvou para nós andarmos na luz. Porque não somente nos salvar, irmãos, Deus, ele nos transforma. Não somente nos dá salvação, Deus, ele quer nos dar também transformação. Moldar a nossa vida, moldar o nosso caráter, nos libertar dos pecados, dos nossos pecados, nos libertar de nós mesmos. Nos libertar de todas as obras infrutíferas das trevas, porque as obras das trevas são infrutíferas. Então, ele nos chamou também para andar na luz. Então existem aqui algumas evidências nessa passagem que vai mostrar se nós estamos andando na luz ou se nós ainda não estamos andando na luz, se nós estamos andando em trevas. E aí eu gosto de ler versículo por versículo, né, que fica melhor de explicar. Então nós vamos começar aqui do versículo 1, ó, onde diz, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Irmãos, em Deus não há treva alguma. Deus, ele não tem nenhum defeito. Deus, ele é perfeito. Deus, ele é luz e não tem ali nem um pinguinho de trevas em Deus, irmãos. Por que eu estou frisando bem isso, né? Porque, irmãos, nós aprendemos na palavra do Senhor que é necessário a gente ter um arrependimento. E o que é o arrependimento? Arrependimento é diferente de remorso. Porque o remorso é você ficar triste ali, preocupado por causa das consequências.
Remorso é quando você fica triste ali por causa das consequências. Por exemplo, vou dar o exemplo aqui de um criminoso. Um criminoso, quando ele é pego em flagrante, né? Vamos imaginar um assassino. O assassino ali, ele assassina 1, 2, 3, 4, 5, 10 e nunca é pego. Mas chega um momento que ele é preso. Aí quando ele é preso, irmão, os repórteres ali vão perguntar para ele, né? Entrevistar ele. Aí muitas vezes os repórteres perguntam: você se arrepende do que você fez? Aí muitas vezes ele fala: me arrependo, agora eu estou arrependido. Se eu pudesse voltar atrás não faria mais isso, agora eu estou arrependido. E nós sabemos que muitos verdadeiramente podem sim se arrepender, né, irmãos? Todo ser humano pode chegar ao arrependimento. Nós sabemos que muitos podem se arrepender, mas nós sabemos que nem todos se arrependem. Nós sabemos que muitas vezes ali é de fachada, né? Ali começa ali a dar uma de bom moço, porque já está preso. Então o que acontece? Muitas vezes isso é por causa de quê? Das consequências. Foi preso, foi pego, sabe que vai ter que pagar uma pena muito grande. Então muitas vezes não é um arrependimento, às vezes é um remorso porque a coisa deu errada. Porque uma pessoa que repete o mesmo crime 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 10 vezes, aí só quando é preso se arrepende, é complicado, né? Porque às vezes a pessoa pode cometer um erro, se arrepende e não comete mais. Porque se arrepender é isso, irmãos. Se arrepender é não voltar a ficar cometendo as mesmas coisas. Se arrepender é confessar e deixar, como diz lá em Provérbios 28, 13. Então, arrependimento é diferente de remorso. O que é o arrependimento? Arrependimento é quando nós erramos, quando nós pecamos, isso causa uma tristeza profunda nos nossos corações, não por causa das consequências. É certo que nós ficamos tristes também com as consequências. Mas não é em primeiro lugar por causa da consequência, mas sim quando nós ficamos tristes por ter ofendido um Deus que é santo, 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 um Deus que é luz, um Deus que não há trevas nenhuma. Arrependimento é quando essa tristeza causada no nosso coração, irmãos, nós temos a consciência, através dessa tristeza, que nós ofendemos a santidade de Deus. Isso é arrependimento. O salmista Davi, né, ele falou isso. Deus, contra ti pequei, somente contra ti pequei. O Senhor é justo nos seus juízos. O Senhor, né, tem poder para fazer o que quiser. O Senhor pode me corrigir, pode me disciplinar, porque contra ti eu pequei, contra ti somente, e o Senhor é justo nos seus juízos. Então nós vemos que o salmista Davi, ele não estava ali triste com as consequências, ele chegou a um ponto que ele ficou triste por ter ofendido a santidade de Deus. Nós vemos uma diferença de Davi para Saul. Saul, quando cometeu os erros dele ali e que ele foi repreendido, ele chegou ali para o profeta e falou: dá um jeitinho aí, falando assim do jeito popular, ele falou: dá um jeitinho aí de fazer com que eu fique bem na frente do povo, que meu nome seja conhecido na frente do povo, né, que eu fique bem diante do povo. Então, Saul, ele estava preocupado mais com a sua reputação, do que as pessoas iam pensar dele. Ele não estava preocupado, irmãos, com o que Deus achava de ter ofendido a santidade de Deus. Ele estava preocupado também com a coroa. Foi diferente de Davi. Davi também era rei. Davi, quando pecou e adulterou, ele teve sim um verdadeiro arrependimento. Porque ele não estava preocupado de perder as riquezas, não estava preocupado de perder a coroa. O que ele disse foi isso: Senhor, não afaste de mim o seu espírito, não retire de mim o seu espírito e torna a me dar a alegria da salvação. Esse é o verdadeiro arrependimento, irmãos. Ficar triste por ter ofendido a santidade de Deus. Então aqui fala que Deus, ele é luz e nele não há treva alguma. Agora, a partir do versículo 6, tem umas coisas interessantes. Sempre antes dos versículos aqui aparece um se. Se é o quê? Uma condição, né? Se acontecer isso, se acontecer aquilo, se tiver acontecendo isso, se tiver acontecendo aquilo, é uma condição, né? Então é o que diz aqui, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então isso é forte, porque se nós dissermos que temos comunhão com Deus, mas ainda andamos nas trevas, nós estamos mentindo e não estamos praticando a verdade. E é a verdade que liberta, não é verdade? É a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, esse conhecer na Bíblia não quer dizer só ouvir sobre a palavra, não quer dizer só aprender sobre a palavra. Conhecer na Bíblia significa intimidade. Porque na Bíblia, lá em Gênesis, vai dizer que Adão conheceu Eva e ali eles tiveram filhos, né? Adão conheceu Eva, ou seja, teve uma relação íntima com Eva e ali eles tiveram filhos. Esse conhecer na Bíblia vem do verbo grego aida, que significa intimidade, irmãos, relação íntima.
Então, conhecer a verdade não é só você saber da verdade, não é só você conhecer versículos, e não é só você conhecer a Bíblia, é você ter intimidade com a verdade. E como nós temos intimidade com a verdade? Praticando a verdade. Nós só temos intimidade com a verdade quando a gente pratica, quando a gente coloca ela em prática nas nossas vidas. Então, se nós dissermos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, muitas vezes, a gente pode até sustentar uma aparência, né, na frente das pessoas, mas e no nosso secreto? No nosso particular? Quando nós estamos sozinhos? Porque nós aprendemos aqui no estudo o que é caráter. O que é caráter? Caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está vendo. Reputação é aquilo que nós somos diante dos homens. Agora, caráter é aquilo que nós somos diante de Deus, quando não tem ninguém vendo. É isso que é caráter, irmãos. Se nós temos realmente um temor a Deus. Porque muitas vezes nós podemos falar, eu estou sozinho, ninguém está vendo mesmo. E os olhos de Deus, que são como os olhos de fogo, que conhece todas as coisas, que está contemplando o bem e o mal, irmãos. Então, se nós andarmos em trevas, às vezes nós não andamos em trevas na frente das pessoas, mas e quando nós estivermos sozinhos, se nós andarmos em trevas, aí a palavra vai dizer que nós não estamos praticando a verdade e estamos mentindo. E olha só o que diz o versículo 7 também. Ó. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Outro se, né? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, posso dizer que para obter o perdão de Deus, existe também um processo. Não é de qualquer maneira. Porque existe uma ideologia que está sendo disseminada aí, no meio dos cristãos também, que fala, nós vivemos no tempo da graça. No tempo da graça tudo vale. Deus ele perdoa tudo. Deus ele perdoa todos, Deus ele perdoa tudo. Irmãos, Deus ele perdoa todos e Deus ele perdoa tudo. Desde que haja o quê? Confissão e arrependimento. Provérbios 28:13. Aquele que encobre suas transgressões, que coloca debaixo do tapete, que esconde, nunca prosperará. Às vezes as pessoas só levam isso para o lado do dinheiro, né? Nunca vai ficar rico? Não, irmãos. Prosperar simboliza também vencer. Nunca vai vencer. Aquele que encobre suas transgressões nunca vai vencer. Nunca vai vencer o pecado, nunca vai vencer a si mesmo, nunca vai vencer espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, porque está escondendo algo. Não está confessando para obter o perdão. Nós vamos aprender aqui que é necessário confessar. Então, meus irmãos, a palavra de Deus fala, aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará. Mas aqueles que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então é só confessar? Deus, errei. Aí depois erra de novo. Deus, errei de novo. Deus, eu errei outra vez. É só errar, irmãos. Então não é arrependimento, confissão e depois voltar a fazer. Não, é arrependimento, confissão e frutos dignos de arrependimento. Esse é o ciclo certo. Porque às vezes é arrependimento, confissão, aí volta a fazer. Arrependimento, confissão, volta a fazer. Arrependimento, confissão, volta a fazer de novo. Não, mas o ciclo certo é arrependimento, confissão e frutos dignos de arrependimento, que é não voltar a fazer. Então, meus irmãos, aqui existe um processo para o perdão. Aqui vai dizer que nós temos que andar na luz. Aqui vai dizer que nós temos que ter comunhão com Deus. E aqui existe outro segredinho aqui também, outra revelação nessa palavra. Aqui, irmãos, vai dizer que para o perdão, para a purificação dos nossos pecados e para o perdão também, nós temos que ter comunhão não somente com Deus, mas nós temos que ter comunhão também com os outros. Vamos ler de novo? Ó. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então é andar na luz, ter comunhão com Deus e ter comunhão uns com os outros. Aí sim, o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Porque senão, irmãos, corre o risco da pessoa pensar assim, não, Deus ele sabe da minha vida, Deus ele que sabe da minha vida, eu já pedi perdão para Deus, eu vou ficar aqui no meu canto, não quero saber de comunhão com o irmão, não quero saber de igreja, não quero saber de culto, quero saber de nada, estou aqui no meu canto e Deus perdoa todos os meus pecados. Eu estou andando na luz. Só que a Bíblia que está dizendo, não sou eu. A Bíblia está dizendo que aquele que não tem comunhão uns com os outros, irmãos, não está na luz, está em trevas, né? Não foi isso que nós lemos aqui? A palavra de Deus fala, ó, vou ler o 6 de novo. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz,
como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quando nós temos comunhão uns com os outros, nós estamos na luz. Mas quando nós não temos comunhão, só raciocinar, né? Nós estamos na luz. Quando nós não queremos ter comunhão com o corpo de Cristo, nós estamos na luz. Agora é importante a gente saber o que é comunhão, né? Porque senão a gente pensa que comunhão é só vir para os cultos. Não, eu estou ali no culto, estou em comunhão. Estou perto do meu irmão, estou em comunhão. Mas não é, irmãos. A verdadeira comunhão que a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que nós somos unidos numa só fé, num só amor, num só propósito, num só espírito. Nós podemos ter comunhão. Eu posso estar aqui e o nosso evangelista Roberto, qual cidade é a sua? Da Bahia também? Seu estado é da Bahia? Salvador? Deus tem um mistério com os baianos aqui nesse ministério, né? Então eu posso estar bem aqui, irmãos, e o evangelista Roberto lá em Salvador, mas nós podemos estar em comunhão. Como pastor William? Unidos numa só fé, num só amor, num só vínculo, que é o vínculo da paz. O amor é o elo perfeito, num só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que une todo o corpo. Comunhão, irmãos, é orar uns pelos outros, se lembrar do irmão, interceder, orar, ter amor, perdoar. Vamos falar a verdade, às vezes tem coisas que é fácil de perdoar, mas tem coisas, irmãos, que só Jesus mesmo. Tem coisas que a gente perdoa até fácil, mas tem coisas, irmãos, que só a graça de Deus para nos fazer perdoar. Então, para nós perdoarmos, nós temos que andar na luz. E para nós sermos perdoados, temos que estar na luz também e ter comunhão com os irmãos. Então, uma coisa está ligada à outra, não tem como separar. Ah, eu tenho comunhão, mas não quero ver esse irmão, não gosto dele, tenho raiva dele, tenho rancor dele. Não está na luz, irmãos. Porque muitas vezes nós podemos estar aqui perto, mas o irmão pode estar assim, eu não suporto esse irmão, eu não suporto essa irmã. E essa irmã e esse irmão sentou logo perto de mim. Então isso é comunhão? Não é comunhão. Agora, se eu estou aqui, o irmão pode estar lá na Bahia, mas eu já perdoei, liberei o meu coração, aí sim eu estou em comunhão. Então, olha a importância. Hoje nós vamos ministrar a Santa Ceia aqui, a Santa Ceia também fala de comunhão. Agora, sabe uma coisa interessante, irmãos? Vou até ler aqui, ó, em 1 Coríntios capítulo 11, vou ler aqui para ser bem objetivo. Uma coisa interessante, irmãos, que a palavra de Deus fala, ó, 1 Coríntios capítulo 10, perdão. 1 Coríntios capítulo 10, não, é capítulo 11 mesmo, deixa eu achar aqui. 1 Coríntios, eu estou em Hebreus também, por isso que eu não achei. 1 Coríntios, vamos lá, irmãos. 1 Coríntios é o título, é o tema da Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 10, capítulo 11, agora sim. Capítulo 11, vamos ler aqui o versículo 31. Versículo 28, vamos ler o 28 em diante. Diz assim, ó: examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então está falando aqui, irmãos, comer sem discernir o corpo do Senhor. Comer para a própria condenação. E muitas vezes nós pensamos que os pecados que vão nos condenar na Santa Ceia, muitas vezes nós levamos só para o lado da mentira, só para o lado do engano, só para o lado das imoralidades, né? Muitas vezes nós levamos só para esses lados. É claro que isso também é pecado. É claro que isso também condena. Mas sabe qual o pecado que Deus estava condenando, irmãos, nessa passagem? Era o pecado da falta de comunhão. Era o pecado, irmãos, do egoísmo. Porque vamos ler aqui de novo, ó, 1 Coríntios capítulo 11, versículo, aqui vai explicar por que aquele povo estava sendo condenado. Por que aquele povo estava comendo para a sua própria condenação? Olha só o versículo 11, versículo 17, ó. A ceia do Senhor. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vós são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Então, o pecado que estava sendo condenado aqui especificamente, não era nem a mentira, nem o adultério, não era nada disso. É claro que se condena, mas não era esse pecado que estava falando nessa passagem. Estava falando aqui sobre a falta de comunhão. Estava falando sobre o egoísmo. Então, veja que a falta de comunhão, irmãos, pode fazer com que a gente tome a Santa Ceia indignamente também.
Então, comunhão é suportar, comunhão é amar, comunhão é perdoar, comunhão é tolerar, apesar de todos os defeitos que nós temos, apesar de todas as falhas que nós temos. Comunhão é verdadeiramente passar por cima de tudo isso, para nós continuarmos na caminhada, liberando o nosso coração. Então aqui, 1 João, voltando para 1 João, versículo 8, vai dizer assim, ó: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então note, temos que andar na luz, ter comunhão com Deus, ter comunhão com o nosso próximo. Agora, se a gente achar que a gente é melhor do que alguém também, na verdade nós estamos pecando da mesma maneira. Olha só, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Irmão, só pulando para o versículo 10 aqui rapidinho também, olha uma coisa interessante, ó. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos Deus de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, irmãos, quando nós cometemos pecados e não confessamos, não admitimos que somos pecadores, nós estamos mentindo para nós mesmos, nós estamos enganando a nós mesmos, e nós estamos falando que Deus também é mentiroso. Estamos mentindo para nós, mentindo para Deus, e o pior, ainda estamos falando que Deus é mentiroso. Então o que acontece, meus irmãos? Nós estamos falando aqui de pecado, né? Mas é claro, nós não podemos, porque a Bíblia manda a gente exortar uns aos outros, disciplinar, corrigir, tudo isso faz parte da caminhada cristã. Mas assim, irmãos, mesmo assim, nós não podemos nos sentir melhor do que ninguém. Eu não posso sentir mais merecedor do que o irmão, porque eu estou aqui no altar e o irmão está aí nessa cadeira. Não posso me sentir mais merecedor. Eu não posso me sentir mais merecedor porque eu vigio mais do que o irmão, porque nada é por merecimento, nada é por justiça própria, nada é por mérito. E por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós já estamos aí na caminhada há algum tempo, e os irmãos veem. Às vezes a gente erra, às vezes a gente falha, às vezes a gente peca, às vezes até a gente cai. Mas os irmãos veem que nós procuramos reunir, perdoar uns aos outros, conversar, disciplinar, exortar, pregar a palavra. Mas os irmãos veem que nós continuamos na caminhada, que nós continuamos dando a segunda chance. Por quê? Porque outrora era nós que precisávamos de uma chance. E Deus, Ele nos deu uma segunda chance, irmãos. Então, desde a Resgate, nesse ministério aqui também, nós vemos que é um ministério que sempre está lutando para que o irmão, para que a irmã seja restaurada. Não é o nosso papel julgar, condenar. Tem casos na Bíblia que a Bíblia até ensina que tem que ter sim um julgamento. Tem que ter um julgamento, tem que ter a correção, tem que ter a disciplina. Agora, não é o nosso papel condenar. Nosso papel é dar as mãos, ajudar a levantar, caminhar junto. Porque exortar também é isso. Exortar é andar lado a lado, é caminhar junto. É chegar para o irmão e falar, ó, você errou, eu também erro, você é pecador, eu também sou. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós dois precisamos de Deus para nos perdoar e nos deixar de pé na presença dele, meus irmãos. Então, nesse ministério, errando, não errando, nós sempre vamos estar lutando para que todos nós possamos estar andando na luz e sendo restaurados dia após dia. Porque se nós nos acharmos melhor do que alguém, irmãos, nós estamos mentindo e ainda estamos fazendo Deus de mentiroso. Agora, a questão da mentira é algo interessante. Porque, irmãos, mentira não tem como. Mentira não se sustenta, não é verdade? Primeiro lugar, porque não tem como mentir para Deus. Porque Deus, Ele vê todas as coisas e Ele sabe de todas as coisas. Muitas vezes nós queremos mentir para o nosso próximo. Muitas vezes nós podemos passar até um certo tempo mentindo para o nosso próximo. Às vezes passamos algum tempo enganando, podemos passar algum tempo mentindo. Mas chega um momento, irmãos, que a mentira é descoberta. A Bíblia fala que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Muitas vezes pode até ser que não seja revelado nessa terra. Mas vai chegar um dia, meus irmãos, como foi dito aqui na sexta-feira, né? Eu creio que foi na sexta, que vai ter o telão, como se fosse assim, né? Irmãos, uma representação do telão, onde Deus vai julgar cada um segundo as suas obras. Então tudo vai ser revelado. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Ah, pastor William, mas nessa terra ficou tudo encoberto. É? Então morreu sem confessar? Isso é um perigo, né? A salvação pertence a Deus. Agora morreu sem confessar, aí é um perigo, meus irmãos. Então, não tem como, mentira não se sustenta. Não tem como mentir para Deus, não tem como mentir para o nosso próximo por muito tempo, e se tiver como, lá na eternidade nós vamos sofrer as consequências. E muitas vezes nós achamos que tem como mentir para nós mesmos, né?
Às vezes nós mentimos para nós mesmos, mas no fundo, nós sabemos que nós estamos mentindo também. E certa vez eu estava vendo uma pesquisa e diz que esse negócio de mentira é tão sério, que fala, uma mentira dita muitas vezes se transforma numa verdade. Então, irmãos, que pode até assim, né, convencer tanto, que pode parecer uma verdade. E tem um estudo também que diz que tem o tal do mitomaníaco, a pessoa que mente muito, mente tanto, que chega a ser até uma doença, precisa de tratamento. Além de ser algo espiritual, é algo também psicológico, psiquiátrico. Aí é mental, irmãos. Aí precisa o quê? De um tratamento. E diz que às vezes a pessoa, ela mente assim, ela é tão convicta no que ela está mentindo, que ela mesma acredita na própria mentira. Alguém já ouviu falar disso? Existe, irmãos, essa pesquisa que diz que o mentiroso muitas vezes acredita na própria mentira. Então, olha o perigo disso, irmãos. Mas mentira não se sustenta. Então, o que vai fazer a gente andar na luz, irmãos, é a gente confessar os nossos pecados. Quando nós confessamos para Deus, nós estamos sendo perdoados. Mas quando nós confessamos para o próximo, quando diz Tiago, nós estamos sendo curados. Se nós queremos a cura, a libertação, a transformação, a confissão também faz parte disso tudo para que a gente possa ser perdoado. Mas olha como a palavra de Deus é maravilhosa, versículo 9. Ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, quer saber de uma coisa? Quando eu estou orando a Deus, quando eu sei que eu errei, quando eu sei que eu cometi algum pecado, e aí eu vou pedir perdão para Deus, eu não peço somente perdão, não. Eu não falo, Senhor, só me perdoe. Não. Eu falo, Senhor, me perdoe e me cure. Senhor, me perdoe e me liberta. Porque senão não adianta, irmãos. Só pedir perdão, ser perdoado, mas continuar na mesma prática. Então nós não precisamos só de perdão. Nós precisamos de cura, nós precisamos de libertação, nós precisamos de transformação para que a gente possa andar na luz. Então, se nós confessarmos, nós somos perdoados dos nossos pecados, e aqui diz que além de ser perdoado, nós somos purificados de toda injustiça. Injustiça aqui também está falando sobre pecado. Essa injustiça é o pecado. Então, para nós sermos verdadeiramente libertos, irmãos, para nós sermos verdadeiramente libertos, nós temos que confessar para sermos perdoados e purificados, libertados e transformados. Não somente perdoados, mas transformados. A libertação que nós tanto precisamos. A campanha de sexta-feira está falando muito de fechar as brechas. Lá em Hebreus vai falar que a gente tem que ter cuidado com o pecado que tão de perto nos rodeia, prosseguir para o alvo que é Jesus, mas o pecado está todo o tempo nos rodeando. Certa vez nós fizemos uma peça, né, com aquela música do Thales Roberto, que fala, e todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações e me chama, todo dia vem o pecado e me chama. Aí no final fala, né, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Então é isso, meus irmãos, é confessar, é pedir para Deus nos curar e nos libertar. Eu estava até falando com minha esposa, conversando com alguns irmãos aqui, né, por causa dessa campanha, e eu falando, olha, quanto mais Deus Ele vai nos dando, mais Ele vai nos cobrando. Cobrando mais seriedade, cobrando mais santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Irmãos, nós vivemos num mundo que este mundo está perdido. Quando a gente liga a televisão, quando a gente lê os jornais, né? Muitos escândalos envolvendo cristãos, que era para dar exemplo. Muitos escândalos. Mas Jesus falou, não se escandalize, é necessário que venham os escândalos. Mas ai daquele por meio de quem vier os escândalos. Hoje em dia, eu me preocupo muito com os jovens, com o grupo de louvor, com os jovens também. Porque hoje em dia até muitas músicas que se diz cristãs, irmãos, quando a gente vai ver, não tem nada de cristão. Muitas vezes o entretenimento está tomando conta das igrejas. Muitas vezes as igrejas estão sendo transformadas em casas de shows. Não chama mais aqui de altar, já chama logo de palco, porque na verdade é um palco mesmo. Palco é onde faz show, não onde faz culto, né? Muitos são sinceros, muitos falam, ó, meu louvor, eu já ouvi, né, um cantor falando isso, eu até concordei com ele. Ele falou, ó, as canções que nós cantamos não é a canção para Deus, é a canção para o homem falando de Deus. Aí ele foi sincero. A canção que a gente canta, a letra, é para o homem, mas falando de Deus. Ele falou da maneira correta. Porque, irmãos, o louvor, o verdadeiro louvor e adoração, tem que ser direcionado a quem? A Deus. A Ele toda a glória. Antigamente, era cantado isso, né? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, né? Foi na cruz, exaltando o nosso Senhor, exaltando a cruz de Cristo. Ele é, né? Hoje em dia, irmãos,
é você é vencedor, é você é isso, é você é aquilo, é nós somos, né? Você vai receber sua vida. Quer dizer, hinos direcionados não a Deus, mas direcionados ao homem. É claro que nós precisamos de palavra de motivação, precisamos, mas tudo glorificando o nome do Senhor. Então, o que tem me deixado preocupado é que a gente vai vendo aí as reportagens, hoje em dia, até a prática de misturar músicas seculares na igreja, cantar músicas seculares, irmãos, no lugar de hinos cristãos, já está tendo isso aí, e a juventude está achando normal. Ah, se a minha banda preferida faz isso, então está tudo certo. Se a minha banda preferida, que eu amo minha banda, está fazendo isso, então eu acho que não tem problema nenhum. É aí que está o problema, irmãos. Cada coisa no seu devido lugar. Teve o exemplo aí de uma banda, né, que cantou uma música do Black Eyed Peas. A parte que eles cantaram ali, realmente não fala nada de mal, né? Se os irmãos for ler a tradução ali, depois lê a tradução dessa música. A parte que eles falam ali, não tem nada demais. Mas quando você vai ler a tradução de toda a música, irmãos, eu não vou nem falar aqui para não escandalizar os irmãos. É só a letra falando de pecado o tempo todo, de pecado, de trevas o tempo todo. Aí eu penso, convém um cristão levar uma música dessa para dentro da igreja, irmãos? Para incentivar os nossos jovens a fazer a mesma coisa? Para influenciar os nossos jovens a fazer a mesma coisa? Aí a juventude acha normal. Aqui nessa igreja, irmãos, nós vamos trazer o ensinamento. Muitas vezes converso com minha filha, vou conversar com todos os irmãos do grupo de louvor para ter cuidado com isso. Tem muitas coisas aí que é o inimigo se infiltrando para tirar a glória e a adoração que tem que ser direcionada a Deus. Então o mundo está perdido. Os irmãos devem ter visto aí nessa semana escândalos aí envolvendo pastores. Eu estava acompanhando a notícia também envolvendo um pastor muito famoso, um cantor muito famoso. Só não vou falar o nome aqui para manter a ética e também porque as investigações estão correndo aí. Mas eu fiquei assim, com meu coração partido, meu coração doendo. Conversas ali, ó, que foram pegas deste pastor. Então, meus irmãos, o mundo está perdido. O mundo está andando em trevas. E muitos cristãos que estão dizendo que estão andando na luz, não está andando na luz, está andando em trevas. Porque se dissermos que estamos na luz e continuarmos em trevas, irmãos, nós estamos mentindo, enganando a nós mesmos, ainda estamos falando que Deus é mentiroso. Então, meus irmãos, nós temos que pedir para Deus. Nós temos que pedir para Deus a verdadeira transformação nas nossas vidas. Porque aqui no capítulo 2 vai dizer, ó, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Nosso Deus, Ele é sim fiel, para nos purificar, para nos curar, para nos libertar. Mas é se houver arrependimento, é se a gente estiver andando na luz, se a gente estiver tendo comunhão com Deus e estiver tendo comunhão com o nosso próximo também, meus irmãos. Os sinais estão todos aí, Jesus Cristo está voltando, e não é tempo de ficar desapercebido. Não é tempo de olhar para trás, não é tempo de esfriar na fé. Quarta-feira, foi quarta, né? No estudo que nós estudamos sobre a frieza. Quarta-feira estudamos sobre a frieza espiritual. Que na igreja, né, segundo Apocalipse 3 ali, vai dizer que tem alguns que já estão mortos, parece que estão vivos, mas estão mortos. Outros estão para morrer, mas tem aqueles também que lavaram suas vestes do sangue do Cordeiro, irmãos. Então a frieza espiritual está tomando de conta. Irmãos, eu recebo mensagem, às vezes eu recebo ligações, às vezes eu recebo visita, às vezes eu visito também. Quantas e quantas vidas que chegaram em mim e falaram, pastor, assim que as igrejas abrirem, eu volto a buscar Deus. Eu volto a congregar, eu volto a fazer a obra, eu volto a frequentar os cultos. Quantas vidas falaram isso, irmãos? E dessas que falaram, quase nenhuma voltou. Isso é um perigo, irmãos. Hebreus 10, 25, a palavra de Deus vai dizer, ó, não deixei de congregar como é o costume de muitos, mas exortai-vos, né, uns aos outros, mas admoestai-vos uns aos outros, quanto mais agora que nós vemos que vai chegando aquele grande dia. Então não é tempo disso. E 10, 26 vai dizer, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos conhecido a verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados, somente uma expectativa de fogo e ardor que há de consumir os adversários. O que Deus está falando? Que não é momento de se esfriar, de parar, de olhar para trás, de desviar, de se afastar de Deus, irmãos. É momento de confessar os nossos pecados, de arrepender e andar na luz, termos comunhão uns com os outros, e aí sim, o sangue de Jesus vai nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça.
como que Deus vai limpar uma sujeira minha se eu ficar escondendo? Vamos supor que essa camisa aqui de baixo está suja, né? Aí Deus quer limpar e eu vou ficar assim, escondendo de Deus. Deus, ele sabe que ela está lá, porque Deus vê através da minha, através do meu, como é que chama isso? Paletó? Blazer, paletó, é isso aí, né? Terno não, né? Então, irmãos, Deus, ele vê através do meu paletó, né? Se eu estiver escondendo uma sujeira aqui, ó. Deus, ele está vendo, ele sabe que aquela sujeira está lá. Só que ele quer que eu faça o quê? Está aqui, Senhor, me limpe. É assim com os nossos pecados também. Se a gente ficar escondendo, Deus sabe que ele está lá. Mas a gente fica escondendo. Nós temos que falar, está aqui, Senhor, esse pecado, tire isso da minha vida, me purifique. Aí sim, irmãos, a palavra de Deus vai ser fiel e eficaz nas nossas vidas. Amém? Então, o que nós vamos fazer? Andar na luz. Ter comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos também. Que os diáconos, evangelistas, né, presbíteros, apóstolos, profetas, possam estar visitando essas famílias que estão afastadas, sabendo o que está acontecendo, sabendo o que falta para essa família voltar para a presença do Senhor, irmãos. Vamos ganhar almas para Jesus. O estudo foi tão maravilhoso que ensinou a função de cada um na igreja. Eu falei, ensinou no momento certo, né? Porque eu falei assim, nós podemos ter comunhão quando, por exemplo, eu estou aqui em Brasília, o irmão está lá na Bahia, nós podemos ter comunhão. E os irmãos observaram, né, que de um dia para cá está todo mundo falando de viajar. É uma que vai para a Bahia, é outra que vai para onde, irmã Teresa? Piauí. Então, a irmã que vai para a Bahia, outra irmã vai para o Piauí, outro irmão já me falou que vai para Salvador. Aí eu pensei em reclamar. Só que na mesma hora que eu pensei em reclamar, eu falei, eu vou ficar caladinho, porque eu também quero viajar. Eu também quero viajar, irmãos. Irmãos, nós já passamos tanto tempo, antes na minha cabeça era assim. Eu passava tanto tempo assim, falando, não, eu não posso viajar, porque a igreja vai fechar, nós não podemos viajar, só quando for vontade de Deus. E eu achava que a gente tinha que ficar nisso aí, irmãos, sabe, presos nessa. Hoje em dia, graças a Deus, Deus vem abrindo minha mente, me iluminando, através de o quê? De experiência. Não somente experiências boas, mas através de experiências ruins também. Né? Os irmãos acompanham nossas lutas aqui. Luta, né, no ministério, luta na família. Então tem hora que a gente fala, espera aí, se eu continuar nisso aí, vai acabar tudo, vai destruir tudo. Então, meus irmãos, tem tempo que nós estamos orando, né, colocando nas mãos de Deus, e vai chegar o momento que cada irmão aqui vai estar visitando seus familiares, seus parentes, né, investindo na família também. Certa vez eu ouvi assim, ó, aonde o crente estiver, ele tem que fazer a obra de Deus. Amém, irmão. Se ele tiver a oportunidade, ele vai fazer a obra de Deus onde ele estiver. Agora, a partir do momento que você está cuidando da sua família, você já está fazendo a principal obra de Deus, né, em primeiro lugar, que nosso primeiro ministério é na nossa família. Mas quem disse que antes eu tinha essa visão? Agora que a visão está sendo aberta. Investir na sua família é investir na obra de Deus também. Mas uma coisa, irmãos, é tudo com a autorização de Deus. Nós não podemos fazer algo que Deus não está mandando, que Deus não está no negócio. Eu creio na vitória dos irmãos, de cada um aqui. Irmã Raimunda, Deus está nessa peleja. A família, né, nossa irmã André, Deus está nessa peleja, irmã. Peleja da irmã Ana Paula, presbítero Fábio, toda a família. Deus está nessa peleja, irmãos Marina. Deus está nessa peleja, Neide, evangelista Jefferson, Jesuíno. Deus está nesse negócio, jovens. Deus está nessa causa. É só a gente confiar. É só a gente obedecer. É só a gente fazer a vontade do Senhor, andar na luz, que Ele vai iluminar todos os nossos caminhos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Essa foi a mensagem. Os irmãos aplaudam a palavra do Senhor. Não o pastor, mas a palavra, porque essa palavra é digna de toda aceitação. E eu já quero aqui, irmãos, estar chamando aqui o grupo de louvor.